Boa tarde, os alunos do terceiro ano A. Eu queria ter mandado o vídeo mais cedo para vocês, pela manhã, mas não foi possível em virtude da internet. A nossa internet aqui onde eu moro é péssima. Cai toda hora, às vezes não processa a página, não abre a página. Mas, bom, depois de tantas dificuldades eu consegui enviar para vocês, né? Bem, então vamos lá. Eu quero fazer a correção do primeiro questionário que eu enviei para vocês, do título Nova Ordem Mundial, que foi o último conteúdo que a gente estava discutindo. Então eu vou falar o gabarito das questões e depois eu vou comentar as questões. Então, o gabarito das questões. Primeira questão B, segunda questão A, terceira questão C, quarta questão E, a quinta questão letra B e a sexta questão letra C. Então vamos comentar as questões. Peguem aí a sua folha, né, as suas questões, e a gente vai comentando e tentando esclarecer essas alternativas. Então vamos lá. A primeira questão tinha uma citação grande, né, que falava sobre o Plano Marshall, e depois uma citação falando do Plano Marshall feita pela Elaine Barbosa, e o aluno tinha que anotar aí qual alternativa que ela se referia. Só que o erro, né, eu poderia levar o aluno ao engano. Ele fala do plano Marshall, mas a alternativa correta é a letra B, que é a doutrina Truman. Desculpa aí, meu inglês não é muito afiado, não. Doutrina Truman. Então, a diferença está em como você fazer a relação, né? Você tem que ter o conhecimento entre o que era o Plano Marshall e o que é a doutrina Truman. O Plano Marshall, o que foi? Foi um financiamento que os Estados Unidos fez, né, aos países destruídos após a Segunda Guerra Mundial. Então, especialmente a Europa, não ficando somente na Europa, inclusive o Japão também e outros, até a mesma Alemanha. Por que ele fazia esse tipo de financiamento? Atrelando o desenvolvimento desses países, né, porque eles estavam necessitados, destruindo tudo, havia se destruído tudo, hospitais, indústria e qualquer coisa que gera a economia de um país. Portanto, atrelar esses países ao desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos, americano. E a doutrina Truman, o que foi a doutrina Truman? Barrar o avanço soviético. Então, primeiro aparece o financiamento, que é o Plano Marshall, e depois a doutrina Truman. A alternativa é a letra B, você tem que marcar a doutrina Truman. Então, a dúvida do aluno estaria em confundir o que era o Plano Marshall, né, e a doutrina Truman. Aí tem outros alternativos aí que estão aí só para dar corpo à questão, né? Doutrina Monroe, Pacto Molotov, doutrina Bush, que, né, fora do contexto, né, totalmente. Então, as duas alternativas. Na alternativa você teria que marcar Truman letra B, fazendo a diferenciação, que é uma doutrina Plano Marshall e doutrina Truman, ok? Vamos lá para a alternativa, para a questão número 2. Então vamos ver aqui a questão número 2. Também temos uma citação. Em 47, o governo dos Estados Unidos passou a implantar um projeto de reconstrução da Europa denominado Plano Marshall. Qual os tópicos a seguir não é causa desse plano? Então, para você marcar incorreta, né? Então, é a alternativa letra A, Mercado Comum Europeu. Bem, gente, Mercado Comum Europeu só vai ser bem depois. Inclusive, vai ser a proposta, Mercado Comum Europeu depois União Europeia, há um desenvolvimento aí, quando se fala aí desses mercados globalizados, que o de maior sucesso realmente é a União Europeia, hoje União Europeia, no passado Mercado Comum Europeu, e isso só depois desse final da Segunda Guerra Mundial, né, onde não se configurava nenhuma formação de blocos econômicos. Então a letra A é a única que está incorreta, tá joia? Então vamos lá para a questão número 3. Bem, uma citação também bem grande, né? Aqui já vamos falar da doutrina Truman. Há uma citação grande que nós temos aí como indicação da questão. O trecho acima corresponde à doutrina Truman. Truman, portanto, foi um presidente dos Estados Unidos.
proferiu esse discurso em 1947. É correto afirmar. Então, quais alternativas que você teria que marcar? A questão 3, a letra C, apenas a 1 e a 2 corretas. Porque isso? Bem, correta, ele legitimava justamente a intervenção norte-americana tentando barrar o avanço socialista. A 1 então está ok. A questão 2, justificou a ajuda militar e econômica, a Grécia e Turquia. Lembra que eu falei, quando a gente estava comentando a questão 1, no qual eu disse que não só os países da Europa receberam o financiamento, outros também. Então a proposta, eles atrelaram o financiamento junto com práticas para barrar o avanço soviético. Então Grécia e Turquia foram contempladas. Assim como eu disse, o Japão também foi contemplado. O Japão é um caso até interessante, Foi bombardeado, arrasado pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, mas reconstruído também da mesma intensidade que foi destruído pelo capital estadunidense. E a questão 3 foi criada a fim de conseguir apoio da opinião pública norte-americana para a legítima Guerra Fria. Não tem nada a ver. A opinião pública não se coloca sobre essas questões políticas da Guerra Fria. Na verdade, toda política ideológica, tanto de um lado capitalista como do outro lado socialista, foram para criar essa mentalidade de que eu, capitalista, sou averso ao socialista, eu, socialista, sou averso ao capitalismo. Então, a opinião pública foi manipulada, em grande parte, por esse sistema. E vamos lá na alternativa 4. Garantir, alternativa não, tópico, Garantir os Estados Unidos retorno de uma política isolacionista. Bem, não vou nem ler o resto. Isolacionista. Os Estados Unidos nunca vai querer se isolar. Na verdade, ele vai querer estar presente em todo lugar do mundo, porque isso representa, portanto, o seu poder, a sua economia, o desenvolvimento da sua economia. Então, é o contrário dessa questão. Não vai se isolar, mas na verdade vai se fazer presente. Ótimo. Então, vamos lá para a questão número 4. Questão número 4 é de um historiador que eu gosto muito, Eric Hobsbawm, não sei a pronúncia adequada do inglês. O livro Era dos Extremos. Esses livros desse historiador temos em PDF, muito bom. Bem, vamos lá. Aos 45 anos que lançamento das bombas atômicas no fim da União Soviética, sim, a questão então é para a gente marcar o que pode ser definido como Guerra Fria, Bem, a alternativa correta a gente tem que marcar, a questão 4, letra E. Então vamos lá na letra E. Em constante confronto entre as duas superpotências que emergiram na Segunda Guerra Mundial. Após o final da Segunda Guerra Mundial, e principalmente após 1947, quando o Truman lança a proposta doutrina Truman, que leva o seu nome, se configurou o que chamamos aí de Guerra Fria. Entre duas potências. O mundo, antes da Primeira Guerra Mundial, era multipolar. Após as guerras mundiais, passou a ser bipolar, dois polos. De um lado capitalista, representando os Estados Unidos, e de outro lado socialista, representando a União Soviética. Por que falamos Guerra Fria? Porque não foi uma guerra travada, real, concreta, mas foi uma guerra ideológica. Inclusive cinemas, revistas, propagandas eram de forte cunho ideológico, capitalista ou socialista. Cada um tecendo horrores quanto ao seu adversário ideológico. Portanto, a alternativa é a letra E. A letra A, tá certo, a letra E. Letra A, corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias. Gente, potências imperialistas europeias, isso acabou antes da Primeira Guerra. Domínio do país socialista do Sul quanto país capitalista do Norte. Não tem nada a ver Sul e Norte no sistema da economia. Tanto Sul e Norte pode ser capitalista ou socialista, Choque ideológico entre a Alemanha nazista com a União Soviética stalinista. Também não tem nada a ver, de 1930. Então eu acho que essa questão estava bem tranquila, fácil, do meu ponto de vista. Mas vocês entendem a razão aí, por favor. Vamos lá agora na questão 5. Então, 5 é a letra B. Então, deixa eu ver aqui. O texto descreve uma polêmica de história recente da humanidade. Sim. O texto está falando sobre
A propósito de um conflito generalizado, que certeza o último. Estou fazendo citação das últimas frases, das duas últimas frases. Então, a letra B de bola ilustra as relações americano-soviéticas durante a Guerra Fria. Por quê? Foi um conflito, mas o conflito no campo das ideias, ideológico. Portanto, não houve um conflito real. Na verdade, fazendo um parênteses, a gente pode dizer que o conflito real ocorreu, mas não entre Estados Unidos e União Soviética, sim entre os países que eles apoiavam. Por exemplo, Guerra do Vietnã. De um lado, o Vietnã foi apoiado pelos soviéticos, de outro lado, o Vietnã foi apoiado pelos americanos. E assim todas as outras guerras no mundo. Durante esse período da Segunda Guerra Mundial, houve vários conflitos militares no mundo inteiro, mas com a devida participação, não de forma direta, mas dessa forma indireta, ajudando, financiando, treinando, né, fornecendo armas. Né? Então, a 5, letra B. Vamos lá na questão 6 e última. Qual a alternativa abaixo explica melhor a expressão Guerra Fria? Essa questão, né, muito fácil. Inclusive, essa questão foi uma questão de vestibular, né? Vocês viram que o vestibular às vezes não tem só questões assim difíceis. Mas essa aqui é, como se diz, melzinho na chupeta. A alternativa correta é a letra C. Qual a expressão melhor justifica, né, expressa a Guerra Fria? Disputa ideológica entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialismo, sem atos de guerra de fato, sem embate militar direto entre os países. Bem, a gente já nas outras questões tentou contemplar essa ideia, esse assunto. Né? Não foi uma guerra direta, mas uma guerra ideológica, né? Onde tanto o campo científico, político, social e principalmente das artes, cinema, né, principalmente, serviram para atender a esse tipo de política, né, esses países. Ok, pessoal, eu espero ter... Primeira vez que eu tento fazer uma atividade assim, com vídeo, espero que tenha sido agradável na medida do possível, né, para a gente, em virtude do que estamos passando pela essa pandemia do coronavírus. E no bom goianês, né, quero passar para vocês que ninguém tem comer o pé de cachorro, então nada de ficar batendo perna na rua, fica quieto em casa, né? Saúde, cuidado e boa quarentena a todos. Obrigado.